Meus irmãos. Alô, alô. E bom dia, Pai do Senhor Jesus, esteja com todos. Meus irmãos, gostaria de ler duas passagens bíblicas, uma primeira em Êxodo 25. Verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. 1 aos Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ainda o 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Pai querido, quero te agradecer por essas duas passagens da Bíblia e peço que o Senhor possa edificar o nosso coração, ensinar, dirigir e operar no meio de nós, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus, como nós sabemos, mandou os judeus construírem um tabernáculo temporário, que ele durou do Êxodo, na época da travessia no deserto, foi até os dias de Salomão, quando ele fez o templo. Ou seja, demorou mais de 500 anos, talvez 600, que foi período que o povo atravessou o deserto, e aí demorou muito ainda até eles construírem um templo. A construção tanto do tabernáculo quanto do templo foi uma ordem que Deus deu, com as medidas, com o tipo de material, com o formato todo e com todo o significado que deveria ter. Tabernáculo, que foi o primeiro, que era móvel, e era uma representação menor do templo, né? Mas os dois eram similares. Então Deus mandou o povo construir, e logicamente que hoje nós não damos tanta importância à construção dessas duas obras do Antigo Testamento, porque de fato já foram superadas, né? E como nós lemos aqui em Coríntios, em outras passagens da Bíblia, do Novo Testamento, Deus habita em pessoas. Deus não habita mais em tabernáculos humanos. A verdade, o texto que nós lemos de Êxodo, Deus falou que eles iriam construir um tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles, e não no meio dele, do tabernáculo, né? Mas enfim, o tabernáculo era uma representação ali da presença de Deus também, e o templo. Mas hoje nós sabemos que a Bíblia nos diz que nós somos tabernáculos, como nós lemos em Coríntios, nós somos templos, casas de Deus. Então Deus habita em nós, em vidas, em pessoas. Mas há algo interessante na construção do tabernáculo e do templo, que são as simbologias, que são eternas. O escritor aos Hebreus vai dizer que aquilo era figura das coisas celestiais. Então tem realmente significado, diz respeito a nós. Aquilo que existiu nas construções que Deus mandou, ela tem significados muito importantes para a nossa vida. E eu gostaria de lembrar, certamente não é uma palavra que os irmãos não conheçam, mas faz bem a gente poder se lembrar daquilo que era essas construções, né? O tabernáculo, por exemplo.
O tabernáculo, ele tinha simbologias muito importantes. Na verdade, era uma profecia a respeito de Jesus. O que significava o templo de Israel, ou antes o tabernáculo? Ele apontava para Cristo diretamente, para a obra de Jesus. Entendeu? Na verdade, o tabernáculo era um caminho para Deus. E Jesus é o caminho para Deus. O tabernáculo e o templo era um lugar de sacrifício que Deus ordenou para que houvesse lá. E Jesus se tornou o sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Então, a partir daí a gente já vê uma significância muito importante para todos nós, né? O tabernáculo, ele era um lugar de reunião provisório do povo de Deus, assim como o templo. Lá em Êxodo capítulo 33, nós vemos que Moisés, ele se reunia constantemente, ele ia falar com Deus no tabernáculo. Ele armou a tenda, quando Deus falou, eu não habito mais no meio de vocês. Mesmo assim, Moisés pegava a tenda, tabernáculo, é chamado de tenda, tabernáculo, e até Josué e tanto Moisés chamava de casa de Deus também, porque era um lugar de aproximação, de adoração. Então, eu queria chamar a atenção aqui, meus irmãos, para as divisões que eram o tabernáculo e depois o templo. Primeira coisa que nós encontramos no tabernáculo, acho que eu vi várias imagens aí, dá para a gente capturar aí na internet, que você vai ver modelos muito iguais. É que havia uma porta de entrada para dar acesso ao tabernáculo. Aquela porta era representação do próprio Jesus. Jesus é a porta. Então, para ter acesso ao tabernáculo, para ter acesso à presença de Deus, tinha que passar por uma porta. E Jesus, em João capítulo 10, versículo 7 e 9, Jesus disse, eu sou a porta, as ovelhas, têm que passar por essa porta. Então, para ter acesso ao tabernáculo do Antigo Testamento, ao templo, tinha que passar por uma determinada porta, que representa Jesus. Para uma pessoa ter acesso à presença de Deus, nós sabemos que não há como se não passar pela porta eterna, que é Jesus. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. As ovelhas que entrarem por mim, encontrará pastagem, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Então, primeira coisa, para ter acesso, tinha que passar por essa porta. Mas, passando pela porta, dava ao átrio. O átrio era a parte externa do tabernáculo. E nessa parte externa, todos tinham acesso. Qualquer judeu poderia entrar. Era para qualquer pessoa. E nesse átrio havia duas coisas. Um altar dos sacrifícios. Ali era onde os animais eram sacrificados. E havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes tinham que lavar as mãos. Então, aquilo também tinha representações importantes. Aquele local, o átrio, na parte externa, exterior da entrada, era o lugar dos sacrifícios, era o lugar da entrega, era o lugar da aproximação com Deus, Então o átrio, ele aponta para o perdão, para o sangue derramado, para o lavar as mãos. E é interessante, meus irmãos, que não foi por um acaso que Jesus morreu fora de Jerusalém. Ele morreu num alto. A Bíblia diz que ele morreu fora da cidade, ou seja, como se Jesus tivesse morrido nos átrios de Jerusalém. Na presença de todos, vistos por todos, sacrificados por qualquer um que passasse e visse, num lugar alto, exposto. Não foi por um acaso. É como se Jesus, de fato, quisesse mostrar exatamente que todos poderiam ter acesso a esse átrio, a casa do Senhor. Todos poderiam ter acesso ao sacrifício que Ele fez pela humanidade.
Então, o átrio do tabernáculo, ele representa o sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. Essa é a representação daquela parte externa. Lugar externo, todos tinham acesso, era o lugar onde os animais eram mortos, né? O sangue era derramado, e Jesus fez isso, na parte externa, na presença de todos, visto por todos, Jesus foi morto. Mas dentro havia o santo lugar, e nesse santo lugar somente o sacerdote poderia entrar. O sacerdote ele entrava e dentro do santo lugar havia o candelabro, o memorá, chamado memorá, e sempre aceso, e havia uma mesa com os pães da propiciação, havia um altar do incenso, onde os sacerdotes ofereciam as ofertas em favor do povo. Isso aponta para uma comunhão, aponta para as orações. Incenso são as orações nossas. Aponta para os serviços, os sacerdotes. Todos os sacerdotes tinham função. Não havia sacerdote que não tivesse uma escala para ele, que não tivesse um plantão para ele, que não tivesse uma missão para ele. E era lá que o sacerdote exercia os seus ministérios. Ali representava exatamente os serviços sacerdotais, a comunhão com Deus, o sustento, o pão, a mesa do pão, era representação do sustento de Deus pelo pão. A luz que estava ali iluminando a todos, representa exatamente a luz do mundo. Ali representa uma comunhão direta através das orações. E Jesus é exatamente tudo isso. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida. Nele, as nossas orações e a nossa adoração são aceitas por Deus. Então, no santo lugar, é exatamente o significado da comunhão do adorador. É o lugar dos salvos, dos sacerdotes. Como em Apocalipse, capítulo 1, 5, nos diz, também, dentre outras passagens da Bíblia, o que Deus fez com cada crente. Deus tornou cada um de nós sacerdotes para Ele. Apocalipse 1, 15, ou melhor, 1, 5 e 6. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós somos esses sacerdotes. Então, nós passamos do átrio, né? Jesus morreu por nós, e Ele nos colocou nessa condição de sacerdote, que Ele nos constituiu. Então, esse é o lugar dos sacerdotes que somos nós hoje, igreja, cada crente. Antigamente tinha a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, iam sair os sacerdotes, mas hoje somos nós. O Santo dos Santos é o lugar dos serviços, como eu disse, todo crente ele serve, todo crente tem a função. Como todo sacerdote no Antigo Testamento, nenhum sacerdote estava ali de braços cruzados. Sacerdotes, eles eram designados para o serviço. Assim é cada cristão ele deve entender que ele tem os seus serviços cristãos como sacerdotes, e jamais ele vai ficar sem sua função. Ali é um altar. O altar significa lugar de adoração, de oração, os nossos louvores a Deus, nosso culto, a nossa adoração. O santo lugar
é para os salvos em Cristo Jesus. Essa é a obra que Deus fez, meus irmãos. E o terceiro e último local, que era o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do santuário, era separado pelo véu. Nele havia uma arca, e dentro da arca havia a lei, o maná e a vara de Arão, coberto pelo propiciatório, e havia querubins sobre ele. Uma vez por ano o sumo sacerdote, apenas ele, o sumo sacerdote, entrava para expiar os pecados de todo o povo. Ali representa exatamente a presença de Deus que estava impedida pelo véu por causa dos nossos pecados. Mas nós conhecemos a história que diz que Jesus, ao morrer, o véu do templo foi rasgado literalmente, de alto a baixo. Jesus rasgou o véu que separava o homem de Deus. Interessante o que o escritor aos Hebreus fala, meus irmãos, exatamente o que acontece com cada crente em Cristo Jesus, com aquele véu que havia e que foi rasgado com a morte de Jesus Cristo. Olha a aplicação que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, ele nos faz. Diz assim, Hebreus 10, 19: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Cristo, ele fez isso. Ele rasgou o véu e nós entramos à presença santa do Deus Todo-Poderoso, que antes era impedida. Somente o sumo sacerdote entrava, mas Jesus se tornou nosso sumo sacerdote eterno, e ele entrou e nos fez entrar à presença santa do Deus Todo-Poderoso. Então, o Santo dos Santos, ele representa a presença real, a presença direta, sem intermediário, sem véu. E interessante, não mais em lugares especiais, físicos, mas em qualquer lugar da face da terra, onde quer que nós estivermos, nós podemos estar na presença do nosso Deus, nós podemos adorar esse Deus e sermos aceitos por Ele, diante da sua santa e bendita presença. Que obra maravilhosa que todos nós somos. Meus irmãos, agora esse tabernáculo de Deus, ele é cada crente, que é o templo do Espírito Santo, que é o tabernáculo de Deus, que é morada de Deus e casa de Deus. E agora nós temos acesso pelo sangue de Jesus, e que estamos assentados, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 6, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, ou com Cristo, a presença santa de Deus. E os nossos nomes estão arrolados nos céus, por causa dessa obra maravilhosa e perfeita. Agora, uma coisa só que me chama também a atenção, meus irmãos, é que nessas construções, tanto do tabernáculo, mas o templo, que foi algo mais suntuoso, maior, havia tipos de materiais específicos. Por exemplo, como nós vemos aqui, no átrio havia uma bacia de bronze, altar também com uma liga inferior, um bronze. E também havia prata, havia madeira de acácia, que era uma madeira dura. Cada coisa tem um significado. Por exemplo, a madeira, que era uma madeira hiperresistente, que durava séculos, e que em algum determinado local tinha uma cobertura de metal precioso, de ouro, a madeira com ouro. Tem um significado. Por exemplo, a madeira, se não me engano, é a justiça de Deus. E também tinha outros materiais como
os tecidos, linho, cada um com uma cor que tem uma representação especial também, até o ouro. Em cada um desses locais havia material. Por exemplo, na parte externa era um material mais bruto, inferior, no átrio. Mas quando chegava no santo lugar, havia um material melhor, mais acabado, mais bonito. Agora no Santo dos Santos era um material puríssimo, era ouro puro, ouro batido, ouro puro, não tinha nenhuma mistura, era somente ouro no santo lugar. Isso também tem uma representação muito interessante, meus irmãos, que vai de um lugar de beleza até um lugar de extrema beleza, que significa algo muito especial, representa a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a depender do estado do nosso coração, nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos só nos átrios. E nesse átrio, nós estamos ali contemplando, né? Até o salmista disse que era melhor estar no átrio na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Um dia nos átrios era melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque o coração do adorador, quando ele chegava no átrio, ele já estava ardendo de vontade, de paixão. Mas a depender do estado do nosso coração, no átrio, se ficarmos só ali, a gente pode estar chocado com um material não acabado, não muito belo. Nosso coração ainda pode estar criticando, raivoso, não vendo beleza nenhuma nas coisas de Deus, só vendo o sacrifício, só vendo dificuldade, só vendo coisas que não deveriam ali, só impactado com isso. Mas quando ele vai entrando, ele não vai achando mais espaço para coisas inferiores, ele vai se maravilhando com coisas mais belas, até ele estar na presença. E ali na presença, no santo, seu coração está na presença, ardendo na presença, ele nem se lembra do que está lá fora, nem se lembra do bronze que está lá fora, nem se lembra dos sangues que estavam ali, talvez até com moscas. Não, ele está na presença, seu coração está ardendo, contemplando o ouro mais puro que tinha. E assim, meus irmãos, é o que Deus nos faz contemplar. Isso é um ciclo da nossa vida de adoração mesmo, da vida com Deus. Mas nós não podemos parar num estado em que os nossos corações não contemplem as maravilhas de Deus, em que a gente não entre mais na presença de Deus e saia de um lugar para outro, em adoração ao Senhor. Antes o adorador não podia, mas hoje nós podemos. Cristo fez por nós é algo extraordinário. Nós podemos adentrar a presença santa do Deus Todo-Poderoso, como Moisés, que viu a glória, que desceu a glória, que viu a fumaça da presença do Senhor, para cobrir o seu rosto ali, para ele não ser fulminado. E assim nós podemos estar na presença do nosso Deus, né, de uma forma tão ousada. Então, meus queridos, essa representação, ela diz muito acerca dos nossos corações. Às vezes nós estamos estacionados, os nossos corações parados, mas Deus nos chama para entrarmos. Deus abriu espaço para nós estarmos maravilhados na presença dEle. Sejamos esses adoradores, não fique nos arredores. Aquele que não tem Jesus nem entrou ainda pela porta, mas nós entramos. Deus nos chama para entrarmos. A presença santa, maravilhosa, do seu Santo Espírito, e desfrutarmos de uma comunhão, para vermos a glória, os tesouros, as maravilhas, como disse o apóstolo Paulo em Efésios. Assim sejamos nós. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome por essa tua obra tão bela, perfeita, maravilhosa, pelos salvos, pela igreja, pela tua noiva, por cada um de nós. Deus querido, que os nossos corações sejam desejosos de conhecermos
tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tenhamos, ó Deus, corações dispostos como verdadeiros adoradores, apaixonados por Ti, adiantes pela Tua presença, pela Tua obra em nós. No nome de Jesus, amém.